Olá, você está no canal Alba e hoje nós vamos falar sobre oração. Quero compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz assim: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. No discipulado de Jesus, quando ele foi ensinar sobre questões que são fundamentais para o nosso relacionamento com Deus, ele falou sobre a maneira como nós devemos orar e deixou esse texto e outros também nos ensinando como nós devemos fazer e a importância disso. Nós temos uma grande necessidade de água para sobreviver, faz parte da nossa vida física, nós dependemos dela e sem ela a gente morre. Na nossa vida espiritual, algumas coisas são essenciais para que nós tenhamos também uma vida espiritual sadia, e a oração é uma dessas necessidades que nós temos. O texto nos mostra algumas coisas interessantes que eu queria refletir com vocês para que a gente pudesse aplicar na nossa vida. A primeira coisa que Deus faz, que Jesus faz ensinando esses discípulos nesse texto, é falando para eles sobre a maneira como nós devemos orar. Existia uma prática dos judeus ali, eles eram fariseus, oravam nas praças para ser vistos de forma religiosa, e isso não era aquilo que Deus via sobre a oração. Ele disse o seguinte: vocês não façam isso, vocês não orem como eles para ser vistos, mas vocês passem para um lugar que é o seu quarto, um lugar onde você vai estar ali recluso, sozinho, em sinceridade, onde eu possa relacionar com vocês, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Aqui nós temos algumas coisas interessantes, como ele mostra a maneira, ele nos coloca o lugar, ele nos coloca também nesse texto, a quem nós oramos, que é o Pai que está no céu, ele vai nos recompensar, e ele fala do resultado disso, que é essa recompensa. Oração, Agostinho disse que é a sede de Deus se encontrando com a sede do homem. Isso nós percebemos que é algo fantástico. Uma das coisas mais importantes para a nossa vida espiritual é ter no nosso coração que isso é fundamental para a nossa vida. Eu percebo que nesse texto há uma preocupação do Senhor em nos ensinar que não é simplesmente falar coisas ou viver de maneira religiosa. Muitos de nós deixamos apenas para orar quando nós estamos em culto público lá na igreja, ou quando nós nos reunimos, quando a vontade do Senhor é que a gente se esteja em um lugar orando de maneira sincera, E quem vai ouvir as nossas orações é esse Pai que é extremamente amoroso pelos seus filhos. É um relacionamento de intimidade, é um relacionamento de sinceridade. Essa prática da oração deve estar constantemente na nossa vida, e a coisa mais bonita disso é perceber que quando nós fazemos da oração uma prática de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, existe uma recompensa. Nós buscamos o Senhor por muitas coisas, nós buscamos o Senhor por tantas coisas que nós precisamos às vezes também parar e definir o que é mais importante nelas, que é estar com Ele, que é desfrutar de um tempo de comunhão, que é desfrutar de um tempo com esse Deus que nos criou. É claro que Ele vai nos recompensar naquilo que nós pedimos. A Bíblia diz que nós temos essa liberdade de chegar diante do trono da graça de Deus e pedir coisas a Ele, porque Ele é o nosso Pai. Mas muito mais do que simplesmente pedir coisas a Ele, nós precisamos estar na presença desse Deus. Que você guarde no seu coração que a oração é o meio pelo qual Deus decidiu como que você se relacionasse com Ele, e faça disso uma prioridade na sua vida. Tire um tempo todos os dias da sua vida para orar ao Senhor. Não é quanto tempo você vai orar, não é se você ora bonito, não é se você ora para ser visto pelos outros, porque isso não agrada o Senhor, mas é porque Deus está constantemente querendo se relacionar com você, e Ele sabe recompensar os seus filhos. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu tinha bastante dificuldade para ter uma vida de oração, uma vida de disciplina de oração. Mas quando você vai entendendo a importância disso e o resultado disso para você, e que isso te leva a conhecer Deus, você se apaixona por essa disciplina e faz dela uma das suas prioridades. Que nessa caminhada cristã, a sua vida de oração seja poderosa. Que o Espírito Santo de Deus te leve a um caminho de oração, a uma vida constante de conhecimento de Deus, e que o Espírito Santo possa te ensinar dia a dia como se relacionar com Deus de maneira correta através da oração. Que Deus abençoe a sua vida, e eu oro para que você seja muito abençoado com essa devocional. Deus te abençoe em nome de Jesus.